Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizada pelo nosso amigo Augusto, voz muito conhecida de todos vocês. E logo depois a nossa irmã Arami terá a fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui estamos, reunidos em Teu nome, com o coração cheio de alegria, para mais um estudo, e te rogamos, Mestre, que Tu possa intuir a todos nós que aqui nos encontramos, para que, lendo, refletindo o estudo, possamos internalizá-los, pois necessitamos, Mestre, desse estudo para que a nossa caminhada para Ti seja feita com toda a harmonia necessária, com toda a vontade firme de Te buscar através da nossa vivência dos Teus ensinamentos. Como é bom, Mestre, estarmos contigo. E te rogamos nesse momento que Tu possa nos ajudar a internalizar esses ensinamentos. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Mita, conta pra gente. Nosso último estudo, ainda estamos no Lar da Bênção, onde estão assistindo o Júlio, e da problemática do Júlio, o Hilário e o André Luiz estão curiosos, e o Clarencio explicou os centros de forças que são geridos pela mente e que tudo começa no pensamento. E tu tá ticando essa fala do Clarencio sobre os centros de força. E ficamos nessa parte, que os 7 centros de forças, que tem o poder diretriz da mente, que tudo começa no pensamento, e a nossa posição mental que vai determinar o peso específico do envoltório carnal, do envoltório espiritual e, consequentemente, o nosso habitat, né? A curiosidade deles é saber por que no mundo espiritual ele ainda está ferido, né? Como que a garganta dele ainda está com aquele ferimento. Julinho, né? Como se ele já desencarnou. Então vamos continuar ticando, certo, Augusto? Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. E essa onda é criada por quem? Mente. Pela própria mente. De quem? A minha mente. Né? Então, é como se fosse assim, eu preparo o ambiente para eu respirar. E nós sabemos que o ar poluído, ele tem uma tendência de nos adoecer. Então, uma mente adoecida, a psicosfera em torno fica densa, fica pesada, e você respira aquilo. Pensa você mesmo respirando o seu próprio veneno, né? Por isso que a gente diz, gente, o pensamento, as palavras, elas têm força, né? O pensamento, ele tem uma força muito grande. Então imagina usar isso ao nosso favor. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. E também esse tipo de onda, não só o que eu exteriorizo, mas aquilo com que eu me vinculo. Porque eu penso, o que são ondas, né? Que a gente entra nessa sintonia. Então, se eu penso, vamos supor, se eu estou com ódio, tem outras pessoas que também carregam ódio. Logo, nós respiramos nas mesmas ondas. Todos nós estamos interligados nas mesmas ondas, ou seja, o meu ódio alimenta o ódio de outros que estão também mergulhados nessa onda. Nós não somos seres circunscritos. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, fica interligado com meus pares. Por isso que o livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar a mensagem associação. Então, nós nos associamos aos nossos pares. Nós nos associamos àqueles que pensam como nós. Por isso que muitas vezes, gente, determinadas ideias, determinados pensamentos vai tomando uma força muito grande para o mal. Agora imagina quando nós fizermos esse movimento para o bem. Quanto mais primitiva se revela a condição da Mente. mente é pensamento? Não.
Pensamento é uma elaboração da mente. A mente, ela elabora. Então, quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Isso também está no Livro dos Espíritos. Como é que está no Livro dos Espíritos? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Então, logo, quanto mais primitiva a condição da mente, que é o espírito, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento dele. O influxo vibratório já não é, mas não está falando de onda. A onda, ela está em todos os lugares e eu mergulho nela, eu estou em sintonia com ela, eu estou ligado nesse fio, vamos dizer assim. Aqui, quando ele fala nesse influxo vibratório do pensamento, é o pensamento, mente. Mente elabora o quê? O pensamento. O pensamento que eu elaboro, o influxo dele, que ele coloca aqui, vai se tornar potente quanto mais evoluído eu sou. Fraquinho, quanto mais inferior eu sou. Então é por isso que a gente diz assim, imagina uma oração de Chico Xavier. Tem capacidade de chegar aonde? Em que planeta? E nós? Às vezes, então, tia, então se eu orar, Jesus não vai ouvir? Eu não tenho condições, mas Ele está conosco até o fim. Então Ele está conosco. Basta uma coisinha, Ele já está. Lembra sempre quando Emmanuel diz que a humanidade terrena é a alma gêmea de Jesus. O amor que Ele tem. O amor que o senador Públio tem pela Lívia. O amor que Paulo tem pela Abigail. O amor que Alcine tem por Carlos Clênaga. Não chega aos pés do amor que Jesus tem por cada um de nós. Por isso é que Ele é um Cristo. Então, Ele está conosco. Mas se for depender da nossa vibração, se Ele estivesse em outro lugar, Ele que vem, Ele que está, né? Mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Por isso é que Ele diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Seguindo os meus passos, a gente consegue estar com o Pai. O Pai está com a gente, mas a gente não está com o Pai. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou que torturada. Olha que interessante. Se eu sou primitivo, da condição da mente, se o meu influxo vibratório de pensamento é fraquinho, isso tudo vai induzir a uma compulsória. É o quê? Eu posso escolher? Não. Compulsória, não tem ação e reação. Qual é a reação? A aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, ou seja, uma consciência que não desenvolve, que não cresce, que não amadurece, que não se espiritualiza. Sempre aquela coisinha medíocre. O que é essa coisinha medíocre? Estudamos hoje na obra A Gênese. O princípio de tudo. Nós estamos no ano de 2025, mas ainda com essa, como é que ele coloca aqui? Essa consciência embrionária ou torturada. A gente se comporta ainda como um ser primitivo. Unga. Entendeu, né? Se portando ainda como um ser primitivo. Tia, será que eu sou um ser primitivo? Vou fazer só uma pergunta. Você ainda discute no trânsito? Você baixa o vidro do carro para estar discutindo com alguém, chamando palavrão, xingando, qualquer coisa parecida? Isso daí é o primórdio do primórdio. Onde se reúnem as vidas inferiores que eles são afins. Todo mundo ali junto. O crescimento do influxo mental, então lembra, radiação, influxo mental. Vamos ver, no veículo eletromagnético, que veículo é esse? Corpo perispiritual, em que nos movemos, no veículo eletromagnético em que nos movemos,
após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência. O que é uma experiência adquirida? É uma experiência vivida. E uma experiência vivida que eu acertei tudinho, tá? Após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito, mente. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme, que é o perispírito, conforme o tipo de Pensamento. que nos flui da vida íntima. Que vida íntima é essa? Da mente. Entende como está tudo interligado? Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, unga, maior é a condensação. Condensação tá leve, fluido ou tá denso, grosso, né? Carregado, né? Grosso, né? Maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E que organização é essa? Perispírito. Lembra sempre disso, quanto mais evoluído o ser, maior o seu poder de radiação, menos denso é o corpo perispiritual. Lembra da obra Libertação, o caso do psiquiatra que foi para a segunda núpcia, que casou, lembra? A atual esposa dele, uma mulher muito fútil, uma mulher muito sensual, na hora bonitinha, arrumadinha, cheia de ourinho, né? Toda cheia de joia, deitou, dormiu, quando saiu do corpo, como é que era o corpo perispiritual? Uma bruxa. Aqui em Manaus chamamos. Era um cão chupando manga no sol quente de meio-dia, né? Na verdade, ela era deformada, ela era uma bruxa. O André Luiz se assustou. Ela tinha um corpinho muito bonitinho, era muito bonitinho, um corpo físico, mas o corpo perispiritual dela, a túnica, né, era deformada por conta da sua atitude mental. Entendemos isso? Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina a fazer brilhar a vossa luz. Ou seja, nós somos luz. Só que a gente não faz com que essa luz brilhe. A própria encarnação, ela é uma luz. Quando há fecundação, é a coisa mais linda quando você acompanha isso. Quando há fecundação, aquilo é como se houvesse uma pequena explosão e a luz faz... Por isso que diz, fulano vai dar a luz. Quando o espermatozoide fecunda, é coisa linda isso. Então, nós somos luz. Agora, fazei brilhar a vossa luz. E quanto mais nos elevamos, e nos elevamos como, gente? Ao preço de esforço próprio. E aí, a questão muito falada, né, Aramita? 909. Ah, mas quão poucos de vós, né? Se esforçam. Quão poucos de vós. Então, de esforço próprio. E esforço eu não posso fazer o que eu quero. Eu preciso me esforçar para fazer o que Deus me ensina através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o esforço. Por que é um esforço? Porque a gente não quer fazer o que Jesus nos ensina. A gente quer fazer o que a gente quer. E quase sempre o que a gente quer é besteira, é infantilidade, é mediocridade. No rumo das gloriosas construções do Espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que é o perispírito, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia
e com a luz reinantes na criação divina. É tão interessante, ele diz que começa a combinar com a luz, porque se eu chego toda escurinha, eu combino com a luz? Não. Toda condensada. Toda condensada, vai destoar totalmente, né? É lindo isso daqui, gente. Então, é tanto material que a gente recebe, assim, tão ticadinho, né? E nos faz abrir tantos nossos olhos, pensar em tantas coisas, Senhor, tantas coisas. Então, nos ajuda, Senhor, no decorrer da vida, do dia a dia, a gente lembrar do que a gente está estudando e na hora da bifurcação dizer, mas, Senhor, eu tenho que me esforçar para fazer o que o Senhor quer. Então, às vezes, é uma impaciência, né? Às vezes nos falta paciência com aqueles que estão com a gente dentro de casa, é com o pai, é com a mãe. A gente tem que vontade de desistir de tudo, aí vem o esforço. Às vezes, está uma discussão, uma situação difícil, a pessoa fala, você não gostou, aí vem o esforço para você se calar. Então, lembrando de Jesus, se te pedir para andar 1000, ande mais 2000. Né? Não é para dobrar, não. Além do 1000, anda mais 2000, 3000 léguas. É isso. Ouvíamos as preciosas explicações enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlia e continuou. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, uma vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco,
que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. Nós vamos começar a ticar e não vamos conseguir finalizar essa ticada, tá? Mas já vai trabalhando. E aí eu peço até ajuda no próximo estudo para falar um pouquinho da tireoide, dessa função, dessa glândula tão espetacular, necessária ao nosso organismo, tá? Mas vamos nós aqui, olha. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, né? O que é o vício? Eu consigo controlar? Consigo escapar? Então agora pensa na viciação mental, não é o que a gente vive? Eu não consigo controlar meu pensamento. É o que mais a gente escuta. Eu não consigo controlar meu pensamento. Eu não consigo. Eu sou TDAH, né? Eu não consigo. Hoje todo mundo é TDAH. É impressionante. Virou um rótulo assim, muito interessante. É impressionante, né? Mas isso pode ser um vício mental, realmente. Então, olha só. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Então, se há uma viciação do pensamento, também nós teremos uma desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, se há um vício mental e se minha mente está atuando, de certa forma, ela vai refletir aonde? No corpo perispiritual, que vai refletir no corpo físico. Não tem isso. Isso já tem comprovações científicas, gente. A gente diz assim, a pessoa que tem fé, às vezes você pega duas pessoas com a mesma doença, com a mesma gravidade, faz o mesmo tratamento, uma consegue se recuperar e outra não. Aí vamos estudar por que essa conseguiu e aquela não. Essa daqui tem fé, essa pensava bem, essa tinha esperança. E a outra tinha certeza que ia morrer. E morreu. Então, o pensamento da gente, que é uma elaboração da mente, tudo isso que nós estamos pensando da vida da gente, isso vai ficando impregnado na gente. Então, algumas religiões de autoajuda, alguns textos, alguns livros de autoajuda, pense positivo, fale positivo, atrai, plasme, né? Plasme que as coisas vão acontecer. A gente nem plasma, o pessoal da Seixonaye, eles usam muito esse recurso, né? Pense positivo, fale positivo, diga que você é um vencedor, Então, a gente primeiro cria na mente, constrói na mente, idealiza na mente, alimenta essa ideia, busca, que a coisa muitas vezes acontece, mas a gente só puxa para baixo, a gente só acha que não vai dar certo, a gente acha que não vai conseguir, olha gente, o corpo fala da nossa condição mental. Quando eu vejo um ser humano com os ombros arriados, cabeça para baixo, e andando, arrastando o pé, braço solto, o que o corpo está dizendo? Estou cansado. Eu desisti de tudo. Nada vai dar certo. Lembra lá do... Qual é o nome dele? A hiena, né? Qual era o nome da hiena, vocês lembram? Era o rádio. Pronto, a hiena, o rádio. Ó vida, ó azar, nada dá certo. E dava certo para ele, para o rádio? E, gente, quando a pessoa está assim, a pessoa, com quem ela se aproximar, a pessoa vai perceber um pouco isso. Vai ter vontade de dizer, credo, eu quero me livrar dessa pessoa. A gente não é assim, a gente não gosta de estar perto de pessoa para cima, pessoa alegre, pessoa otimista, não é assim que a gente gosta? Quem gosta de estar do lado do rádio? Né? E isso vai contaminando o ambiente. Então, imagina você fazendo uma entrevista de emprego.
Eu fiz muita seleção na vida, trabalhei muitos anos no comércio, e a gente fazia muita seleção, né? Quem que vai contratar uma pessoa dessa? Como é que você tá? É difícil, né? Assim, tá. Corta por ali mesmo. Então lembra, o que eu penso não está isolado dentro da minha cabeça. O que eu penso, isso exterioriza. Isso me faz me vincular em ondas da mesma vibração. Então olha o tanto de vínculos com aquilo que eu penso, com aquilo que eu crio, com aquilo que eu idealizo. Cenas do próximo capítulo. Só um iniciozinho. Foi bom, gente? Deu para aprender? Algum comentário, Mita, Carlinha? Meu amigo Augusto, hoje nós fizemos algo interessante, né? Pela primeira vez aqui no grupo. Eu já venho fazendo isso. Nossa irmã Carla foi aniversário ontem, como nós falamos, e hoje nós nos reunimos e batemos um parabéns. E foi um parabéns diferente, né? Nós levantamos nossas mãos, direcionamos para Carla e cada um fez uma oração mental direcionada a Carla. E aí eu pergunto, a gente como espírita, usando os recursos que a gente aprende. E aí eu pergunto, Carlinha, sentiu alguma coisa? Eu senti uma emoção forte, fiquei bem emocionada mesmo. Né? O que é? Então, muito mais do que um parabéns para você nessa data que a gente faz tão mecanicamente. É um processo de mudança, é um processo de... Pera lá, imagina todo mundo parar aqui e direcionar uma oração mental, né? Estendendo a mão para essa pessoa que está ali no centro, recebendo toda essa vibração. Então, somos espíritos e devemos aprender a usar os recursos espirituais. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Se eu estou com ódio, tem outras pessoas que também carregam ódio. Logo, nós respiramos nas mesmas ondas. Todos nós estamos interligados nas mesmas ondas. Ou seja, o meu ódio alimenta o ódio de outros que estão também mergulhados nessa onda. Nós não somos seres circunscritos. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, fica interligado com meus pares. Tia, será que eu sou um ser primitivo? Vou fazer só uma pergunta. Você ainda discute no trânsito? Você baixa o vidro do carro para estar discutindo com alguém, chamando palavrão, xingando, qualquer coisa parecida? Isso daí é o primórdio do primórdio. O que é uma experiência adquirida? É uma experiência vivida. E uma experiência vivida que eu acertei tudinho, tá? Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina a fazer brilhar a vossa luz. Ou seja, nós somos luz, só que a gente não faz com que essa luz brilhe. E esforço eu não posso fazer o que eu quero. Eu preciso me esforçar para fazer o que Deus me ensina através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o esforço. Por que é um esforço? Porque a gente não quer fazer o que Jesus nos ensina. A gente quer fazer o que a gente quer. E quase sempre o que a gente quer é besteira, é infantilidade, é mediocridade.
Então, o pensamento da gente, que é uma elaboração da mente, tudo isso que nós estamos pensando da vida da gente, isso vai ficando impregnado na gente. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, meus irmãos, vamos envolver o nosso irmão Tarcísio? Vamos lá, Tarcísio? Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Terminamos a sexta-feira de estudo. Feliz pelos aprendizados, que esses aprendizados que hoje tivemos possam refletir realmente no nosso dia a dia, no nosso futuro. E só temos a agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos através desses aprendizados. Quando observamos em nossa vida, ao redor, os que estão ao nosso redor, que nada entendem ou não querem entender, não aprendem, não sabem o que vai acontecer no futuro, o que será do futuro. E todos esses ensinamentos estamos tendo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que possamos realmente retornar em paz aos nossos lares, agradecidos e felizes por mais esse aprendizado. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.